Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 1, e vamos fazer a leitura de todo esse capítulo. Jonas, capítulo 1, faremos a leitura desse capítulo todo, do livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se ao mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E o povo que és tu? Ele respondeu: Sou hebreu, temo ao Senhor, o Senhor dos céus e da terra, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque nos havia declarado. Disseram: Que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Responderam: Joga-me, toma-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remaram, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, faze como te aprove. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar de sua fúria. Temeram, pois, esses homens extremamente ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esse esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome pela tua palavra lida, agradecemos porque temos convicção que o Senhor trará uma palavra de edificação para o nosso coração nesta noite. Precisamos ouvir a tua voz e entender um pouco desse livro de Jonas.
e queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. O livro de Jonas é muito conhecido, até se você perguntar às crianças do departamento infantil, elas vão dizer o que tem no livro de Jonas. O ponto central desse livro, ou pelo menos o tema central desse livro, não está focado em Jonas, mas em Deus. É muito comum você chegar e perguntar para a Malu o que é que diz no livro de Jonas. Os filhos perguntam, dizer, fala de um homem que fugiu de Deus. Mas esse livro ele vai tratar muito mais do que a fuga deste homem. Esse livro é um livro que vai tratar da graça, da bondade e da misericórdia de Deus para com os homens, na pessoa de Jonas. Esse livro ele vai trabalhar todos esses 4 capítulos sobre a graça e a misericórdia de Deus sobre a humanidade. De que se tratava? Se tratava de uma vocação. Deus chama um homem para que ele fosse o pregador de uma mensagem dura para uma nação. Qual era a cidade? A cidade de Nínive. O que é que estava acontecendo? Aquela cidade estava vivendo uma depravação muito grande. E Deus queria que Jonas pregasse para aquela cidade, para que houvesse conversão, para que o povo se arrependesse. O livro diz que o pecado era tão grande, que ele vai mostrar aqui, que chegou até os céus, a impiedade daquelas pessoas. E o que acontece é que Deus, pela sua misericórdia, ele chama Jonas para ir àquela cidade, aonde o povo estava vivendo uma vida totalmente depravada. O livro de Jonas é uma história, não de Jonas, também de Jonas, claro, mas é a história da graça e misericórdia de Deus. É o 5º livro dos 12 profetas menores. Esse livro ele tem algumas dificuldades de interpretações. Por quê? Porque é um livro que nós temos que ler pelo menos com os olhos da fé, não com a nossa razão, com o nosso entendimento. E há dificuldades interpretativas quanto à história de Jonas. Pelo menos 4 abordagens distintas são feitas aqui. Será que esse livro está tratando de uma alegoria, modo de expressão ou interpretação, que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sob forma figurada? Segundo, será que é uma midrash? É um tipo de comentário sobre as escrituras classicamente realizada pelos estudiosos judeus durante os primeiros 1000 anos da era cristã. Terceiro, alguns dizem que é uma parábola, não é uma história real, uma história breve, geralmente, que transmite verdades morais, religiosas e espirituais. E o 4º entendimento é esse que nós abordamos, que nós aceitamos, é que é uma narrativa histórica, é algo que realmente aconteceu. Nada disso aqui é alegoria, nada disso aqui é fictício, mas são verdades que aconteceram. Há pelo menos 4 motivos que dificultam o entendimento do livro, ou a crença do livro. Vou explicar para vocês. Por quê? Porque acreditar que um peixe foi engolido pelo homem não é uma tarefa muito fácil. Não é tão simples você acreditar. Isso aí se tornou para os pagãos um modo de zombaria. Então, como pode um peixe, um grande peixe, uma baleia, ou um tubarão, qualquer que seja, engolir um homem? A segunda dificuldade é se esse peixe engoliu esse homem, como é que esse homem sobreviveu 3 dias e 3 noites no ventre do peixe? Uns dizem que esse horário não é esse de 24 horas, mas que foi menos horas, mas que, em todo caso, há uma dificuldade de entendimento como é que esse homem sobrevive dentro da baleia, daquele peixe. Outra dificuldade é acreditar que uma árvore crescia e secava após ser mordida por uma lagarta. E a 5ª dificuldade é achar que uma cidade inteira se converteu ao Senhor. Quando ele é chamado para pregar, ele resiste, ele vai embora, ele foge, ele não quer pregar o juízo de Deus naquela cidade. Ele disse, não, pela vontade de Jonas, ele queria que a cidade fosse destruída, ele queria que Deus ateasse fogo dos ninivitas, era um povo ruim, ele queria que
Deus fizesse igual a Sodoma e Gomorra. E é por isso que há uma resistência muito grande nesse livro de Jonas querer pregar o juízo de Deus, o eminente juízo de Deus sobre aquela cidade. Sobre esse livro, Martinho Lutero diz o seguinte: a história narrada neste livro é quase inacreditável, parece mais uma estranha do que qualquer fábula literária se não estivesse na Bíblia. É um livro difícil de entender, por esses motivos. Alguém diz assim: o livro de Jonas é simples e suficiente para encantar uma criança, complexo o suficiente para confundir um acadêmico. Queridos, o livro de Jonas, ele tem 4 capítulos. No primeiro capítulo, Deus vai chamar o profeta vai responder ao chamado de Deus de uma forma diferente, fugindo da responsabilidade. No capítulo 2, Deus vai ouvir a oração daquele teimoso, daquele fugitivo lá no ventre do peixe. No capítulo 3, Deus dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade a Jonas. Deus, agora você vai ou não vai? E ele vai pregar. No capítulo 4, nós vamos ver o amor de Deus pela cidade, pela vida de Jonas e a ingratidão dele, porque Deus cumpriu o que tinha feito, prometido para a cidade, que iria pregar e o povo ia se arrepender. E o texto começa dizendo assim, a primeira parte do versículo 1: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Por quê? Há um porquê aqui. Porque Deus mandara? Porque a sua malícia subiu até mim. Então a gente vai começar a entender aqui que Deus chama Jonas, fala com ele. A maneira que Deus se comunicava com os profetas era através de visões, revelações, sonhos, manifestações ou teofanias. Diferentemente de hoje, não precisa ouvir nenhuma revelação de Deus hoje para que se pregue a sua palavra, para que leve a sua palavra na sua cidade, no seu bairro, na sua escola, na sua comunidade, em qualquer lugar. Não há nenhuma necessidade de revelação, porque já foi revelado na palavra e pregar o evangelho a toda criatura. Então não tem mais que consultar Deus para pregar a palavra dele. E aqui era diferente. Aqui ele falava aos profetas de várias maneiras. E ele chama Jonas e ele diz: Jonas, você precisa ir a Nínive, porque a situação lá está muito difícil. Veio a palavra do Senhor. Vai aparecer no Novo Testamento 112 vezes. Veio a palavra do Senhor. Lá em Malaquias, veio a palavra do Senhor. Lá em Naum, veio a palavra do Senhor. Então, reiterando o cuidado de Deus em levar a sua palavra ao mundo perdido. Queridos, a grande cidade de Nínive. Quem era Nínive? Nínive era uma cidade que ficava a 800 quilômetros, aonde o profeta estava. Era uma caminhada grande que ele teria que enfrentar para pregar a palavra de Deus. Há uma curiosidade nesse livro, que tudo é grande, tudo é grande. É grande o fugitivo, é grande a cidade, é grande a tempestade, é grande o temor dos marinheiros, é grande o peixe e o melhor ainda, e ainda maior, Deus. Deus é muito grande e é misericordioso, que foi exatamente buscar aquele homem que tinha fugido. Nínive era uma grande cidade, uma potência mundial na sua época, e Jonas agora tinha uma grande missão, de levar a palavra de Deus aos perdidos. Primeiro ponto aqui nesse versículo é que nós somos vocacionados por Deus para pregar a palavra. Há uma responsabilidade nossa. Cada um de nós recebeu de Deus essa incumbência de pregar a palavra dele, principalmente aos perdidos, aqueles que estão precisando de uma palavra de salvação. Alguém diz assim: a missão de Jonas era como de um judeu moderno que fosse enviado a Adolf Hitler ou a Saddam Hussein, porque era uma situação muito complexa, era algo muito duro
tudo para ele. Mas diante do chamado de Deus, nós não temos que recusar, questionar, postergar. Nós temos que dizer: Deus, seja feita a sua vontade. Por quê? A malícia chegou até Deus. Ele disse: a sua malícia, a sua maldade, o mais alto grau de maldade, parece mais com a história de Sodoma e Gomorra, onde Deus estava por aqui com a impiedade da população. Texto também que nós vimos no livro de Gênesis, no capítulo 6, quando Deus chama Noé e disse: eu vou dar cabo dessa raça ruim, desse povo que não quer nada comigo. Isso aconteceu lá em Noé, isso aconteceu também em Sodoma e Gomorra, isso aconteceu várias vezes. E há um momento que Deus ele vai dar um basta na situação. Então, o motivo dele era exatamente para que Deus viesse a fazer juízo sobre aquelas pessoas. Jonas recebe a palavra de Deus, mas a disposição dele é totalmente diferente da sua vocação. Deus chama o profeta e agora ele vai responder de uma forma totalmente diferente. A minha pergunta para você nesta noite: como você tem respondido o chamado de Deus? Como nós temos respondido o chamado de Deus? Todos aqui presentes, os que estão me ouvindo, têm uma vocação. Deus tem uma obra a realizar através da sua vida e da minha vida. Mas Jonas, ele não teve a disposição de obedecer. Evidentemente, algumas vezes nós estamos assim, indispostos para não seguir os ensinamentos de Deus. Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus, se dispôs para fugir da presença do Senhor, e pegou o navio e foi para um lugar totalmente diferente. Se for estudar o mapa, a geografia, é como assim, se fizesse assim: Deus manda para lá e ele vai exatamente ao inverso. Ele vai para outro local totalmente diferente daquilo que Deus tinha mandado. Queridos, o que é curioso nesse livro é que tudo obedece a Deus, menos Jonas. A tempestade obedece a Deus, os marinheiros obedeceram a Deus, o peixe obedeceu a Deus, os ninivitas ouviram e obedeceram a Deus, a planta que estava lá obedeceu a Deus, o verme que mata a planta lá no capítulo 4 obedeceu a Deus, e o vento oriental também obedeceu a Deus. Quem foi que desobedeceu? O único que era para dar bom exemplo e não desobedecer, que foi Jonas. Fica aqui uma aplicação para nós, que nós às vezes estamos agindo como Jonas, desobedecendo. Você sabe que quando nós rejeitamos a vocação de Deus, quando nós agimos de maneira diferente daquela que recebemos de Deus, é como se nós estivéssemos dizendo assim: Senhor, a minha maneira de agir é diferente. Ou melhor, essa maneira que o Senhor está mandando aí não tem muito a ver com a minha vida. É mais ou menos esse questionamento. Quando você resiste o que Deus está mandando, é bem provável que você esteja dizendo de uma forma íntima, indiscreta, assim: essa maneira não vai dar certo, isso não vai dar legal e eu vou fazer da minha maneira. É como se Deus estivesse fazendo o que era errado e nós estamos fazendo aquilo que é certo. Jonas se dispôs, foi uma atitude intencional e deliberada, não é? Usando o livre-arbítrio, não é? Que já vamos ver que esse livre-arbítrio ele caiu por terra porque Deus veio atrás dele. Ele tomou as suas decisões. E eu coloquei no boletim o título dessa mensagem: que o homem não é senhor do seu destino. Nós não decidimos, nós não batemos o martelo, nós não queremos dizer que nós estamos certos. Temos que ter muito cuidado, porque nós temos que seguir exatamente os ensinamentos de Deus. E ele foge, ele vai embora e ele entra numa crise profunda. O
que é interessante é que quando uma pessoa está totalmente envolvida com a desobediência, ela não consegue enxergar mais nada a não ser os desejos do seu coração. Quando uma pessoa não quer obedecer a Deus, alguns chamam de mente cauterizada, de um coração obstinado, aqueles que não conseguem mais ser flexível, ser mais audível à voz de Deus. E Jonas, nesse momento, ele chega para comprar a sua passagem, ele sai de casa, ele já sai com tudo planejado. Eu vou sim, mas eu não vou para aquela cidade, porque não vai dar certo. Jonas não queria ir, porque sabia que Deus ia usar de misericórdia e iria salvar aquela nação e aquele povo. E o que acontece é que Jonas, ele compra a sua passagem, ele secretamente, ele compra o seu bilhete e ele entra naquele navio. Ele não fez uma consulta a Deus, diferentemente de Moisés, de Elias. Moisés disse: Senhor, não dá certo esse negócio, manda Arão, manda outra pessoa. Elias disse: Senhor, não dá certo isso, Senhor, eu não vai dar certo, deixa eu ficar aqui. Houve pelo menos questionamentos desses profetas, desses homens de Deus. Mas desse aqui, Solon, ele não fala nada, ele não retruca, ele não diz nada. É aquele ato silencioso que é muito perigoso em cada um de nós. Quando nós estamos muito quietinhos, tomando a nossa própria decisão e não buscando a orientação de Deus. E eu digo para vocês que essa foi uma atitude deliberada de Jonas. Foi algo que na linguagem jurídica foi premeditado mesmo. Eu não vou, eu não quero, não. Ele chegou para comprar e disse: eu vou por aqui, não. Ele queria exatamente fugir da presença de Deus. Mas Jonas, ele faz isso porque ele entendia que os seus planos eram muito melhor do que os planos de Deus. Isso é muito perigoso quando nós começamos a achar que o nosso caminho está muito certo e nós não precisamos de mudança de vida, que nós estamos muito bem, que nós estamos tranquilos. E diga de passagem, está dando tudo certo. Nem tudo que está dando certo é certo. Às vezes está dando certo por causa da misericórdia de Deus, mas há momentos que nós estamos caminhando, dando tudo certinho, mas parece que tem coisa errada, estamos fugindo de algo, do propósito de Deus para a nossa vida. E ele fez isso, Roberto. Ele sai, ele foge e ele toma outro caminho totalmente diferente. Secretamente, silenciosamente, ele compra a sua passagem, ele sobe daquele navio. De repente, eu não sei se é minha cabeça, não é? Vendo o navio de Nínive, vendo o navio de Tarsis, ele olha para aquele e diz: não vou, porque não dá certo, mas vou para isso. Não houve questionamento, não houve pergunta, nem muito menos houve uma oração pedindo a direção de Deus. Pense direitinho. Quando nós começamos a tomar as nossas decisões sem nenhuma consulta a Deus, começamos a querer agir a parte de Deus, totalmente dentro da nossa vontade. Foi isso que aconteceu. Mas o capítulo 4 vai falar da perseguição e prisão de Jonas por sua desobediência. Aqui já começa nós vemos aqui a misericórdia de Deus. Particularmente, talvez se fosse ele, deixe ele ir embora, ele vai pegar a cara e tchau. Mas Deus é tão bom que vai atrás daquele teimoso de uma forma muito forte, uma forma que eu e você talvez não queríamos. No versículo 4, Deus, o Senhor, lançou sobre o mar um forte vento e fez ao mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. O que é que acontece? Começa agora uma fase difícil da vida de Jonas. O pior, olha para aqui, o pior é que ele não sofreu só. O
quando nós estamos desobedientes, nós estamos colocando em risco a nossa família, em risco aqueles que estão ao nosso redor. Jonas fez tudo secreto, tudo calado, e aqueles homens, eles não sabiam, porque estava acontecendo toda aquela agrura, toda aquela angústia. E a Bíblia diz, mas o Senhor lançou. Esse versículo aqui não deixa dúvida da soberania de Deus. Foi Deus que foi lá buscar aquele homem. Primeiro, ele manda uma tempestade e vai agora tratar com Jonas. Mas infelizmente é que essa tempestade alcança o inocente. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, a nossa desobediência faz com que alguém inocente venha a sofrer. A minha desobediência são as consequências que virão sobre outras pessoas. É muito comum a gente falar assim: a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu sei muito bem o que eu vou fazer, não se meta, deixe que é comigo e Deus. Isso é muito perigoso, porque as consequências virão sobre todos. Não pense que somente uma pessoa sofre, mas todos irão sofrer. Então o que acontece? Ele manda aquela tempestade e começa agora um grande alvoroço. E no versículo 5 ele diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga. Eles queriam resolver um problema que não dependia deles. Lança a carga no mar, faz alguma coisa, busca os seus deuses, mas não estava resolvendo nada. Começa agora uma disputa incompatível entre os marinheiros e a natureza, o mar revolto, e eles, sem saber de nada, querendo fazer com que se resolvesse aquela situação. Queridos, agora olha que situação. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia o que? Profundamente. Hoje talvez precisasse de um alprazolam, um rivotril, para que no meio da tempestade dormisse. Jonas não precisou nenhum desses remédios, mas ele dormiu. E é muito comum que as pessoas que pensam que estão fugindo de Deus tenham esse sono, começa a se esconder de Deus. É impressionante como esse camarada conseguia dormir, a mente conseguia relaxar, aonde ele estava vendo um grande alvoroço, os marinheiros preocupados, os homens jogando dentro da água as suas bagagens, os seus alimentos, e parece que o homem não estava nem aí. Isso é perigosíssimo. Quando nós estamos talvez inertes, quando nós estamos naquela situação, deixa a vida me levar, vá para lá e eu sigo assim. É muito perigoso. Sabe por quê? Porque Deus colocou eu e você para ser instrumento dele aqui na terra. Jonas foi um problema dentro da tripulação. Jonas foi um problema para aqueles homens. Aonde o crente poderia ser algo muito mais precioso, instrumento de Deus, foi um problema. E o que acontece é que começa a perseguição àquele que fugira de Deus. Como é que Deus faz? Não adianta, nós vamos ter um encontro com Deus. Você pode dormir, você pode fugir. Tem gente que diz assim: eu queria dormir e não acordar nunca mais. Já ouviu alguém falar isso? Eu queria desaparecer. Alguém se diz assim: eu queria morrer. Eu digo: não, não vai morrer não. Não vai morrer, vai enfrentar a tempestade. Pode dormir, mas Deus vai lhe acordar. E o texto diz que agora Deus interrompe o sono daquele fugitivo. E ele chega no versículo 6 e diz: chegou-se a ele o mestre do navio e disse: Jonas,
que é que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Jonas, como é que você consegue dormir? Nós estamos aí lutando para chegar na terra e você está despreocupado. Por quê? Porque ele não estava nem aí. Jonas, faz alguma coisa. Invoca o teu Deus e se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas, vamos conversar. Agora é a hora da audiência. Deus chama o camarada que está dormindo para uma audiência. O que é que está acontecendo? É você, não é? A parte boa desse capítulo, André, é que ele não ficou resmungando, ele não ficou negando, mas ele foi sucinto nas palavras de reconhecimento do erro. Ele não ficou dizendo, mas por que isso ou aquilo outro. É muito comum nós querermos justificar os nossos erros falando assim, mas. Quando se fala mas, é porque tem um argumento frágil por trás. Não, eu fiz isso, mas foi fulano, mas foi ciclano. Isso é muito perigoso. O bom dessa história é que ele foi muito sucinto e as perguntas foram feitas no tribunal. Aquele réu agora estava ali para responder. E ele disse, de onde você veio? Qual é a sua ocupação? O que é que você está agarrando no sono? E disse agora, e diziam, vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem sobrevive esse mal. Quando eu vejo isso aqui, no meu entendimento, é que Jonas poderia ter se dobrado antes. Apesar que eu disse que ele foi sucinto nas respostas, que ele foi sucinto, ele não prolongou, nem ficou arrodeando, nem culpando ninguém. É muito importante. Mas aqui mesmo nesse versículo, era muito comum se lançar sorte naquela época, principalmente quando tinha um pecado escondido. Lá em Acã, Acã, vem cá, Acã, vamos fazer aqui um sorteio. O camarada, em pecado, sabendo que tinha errado, deixou tudo aquilo acontecer para depois ficar envergonhado. Eu comparo isso aqui também com aquele texto de Acã. Vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem sobreviveu esse mal. Então nós vamos fazer o que, Jonas? Você vai ficar aqui, vai ter um sorteio, saber se foi você ou não. Era muito mais prático ele dizer assim, não, acaba com esse sorteio. Sabe por quê? Porque eu sou o culpado dessa história. Mas ele não falou, apesar de ele ter sucinto, como eu disse, nas palavras posteriores, mas ele começa ainda a achar que dava certo. Achar que dá certo, o que está errado é um perigo. Achar que vai terminar tudo em pizza é muito perigoso. Devemos dizer, Deus, eu quero me arrepender o quanto antes. E o texto diz, vinde e lancemos sorte. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Aí quando caiu sobre ele, a vergonha foi maior. Ele disse, espera aí, meu amigo, o que é isso? Então você declara agora por causa de quem sobreviveu esse mal. E as perguntas simples. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E que povo tu és? 4 perguntas. Ele responde apenas por 2. Sou hebreu e temo ao Senhor, que fez o mar e a terra. Porque não precisa, gente, não precisa de muitas palavras para reconhecer o erro. Não precisa ser prolixo, não precisa fazer um texto para reconhecer que errou. Precisa ser humilde e dizer, Deus, eu estou errado. Mas sabe o que é que impede eu e você fazer isso? O orgulho. Nós somos orgulhosos. Sim, não queremos reconhecer os nossos erros. E ai de alguém que falar, você está errado. Ai de alguém que disser, pastor, o senhor está errado. Talvez a gente comece a se armar e dizer, não, mas não é assim. Há muito isso em cada um de nós. E ele foi muito sucinto, ele disse, olha,
sou hebreu, temo ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Aí tem interrogação, algumas traduções têm aqui tem uma exclamação, algumas traduções têm uma interrogação, mas a ideia aqui, mais ou menos, é que seja uma interrogação. É como se ele estivesse dizendo assim, olha que situação tu colocou cada um de nós, veja o que você fez. Eu entendo mais ou menos assim, na linguagem de hoje vai dizer assim, olha aí o que é que você fez, olha a besteira que tu fizeste. E eu acredito que talvez seja muito duro para a gente ouvir isso. Olha que situação você causou, é muito complicado. E naquele momento ele se coloca diante daqueles homens e ele diz, que é isso que fizeste? No versículo 8, então lhe disseram, declara-nos, ele declarou, ele respondeu. No versículo 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor, dizendo, que é isso que fizeste? No versículo 11, disseram, que faremos para que o mar se acalme? Gente, agora foi pedir o conselho do fugitivo. Foi pedir o conselho, Jonas, o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos resolver esse problema. É muito difícil para nós reconhecermos os nossos erros e falarmos essas palavras aqui que Jonas falou. Veja só o que vocês fizeram. E agora ele disse, que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Olha para aqui, vocês observaram que ele confessou o erro. Vocês observaram que ele disse que estava errado. Lembram? Ele disse, eu errei, sou de tal terra, porque o texto diz que ele falou para os marinheiros o que estava acontecendo, eu fugi de Deus, eu fui para lá. Mas o que acontece, galera, é que nesses versículos aqui, o versículo, parte B do versículo 11 diz assim, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. O que é que nós entendemos? É que mesmo ele tendo confessado, o problema não estava resolvido. Por quê? Nós esquecemos que os nossos erros têm as suas consequências. Nós esquecemos que perdoar é uma coisa, consequência é outra, totalmente diferente. Ele confessa o erro, mas o problema não estava resolvido ainda. Por quê? Porque agora Deus precisava fazer um tratamento de choque com a vida de Jonas. E no versículo 12, ele respondeu, tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Ele disse, rapaz, a situação é essa aqui. Bota em cima da mesa, é isso aqui. E o texto diz que esses homens, versículo 13, entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, por quanto mais se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Entendeu? Rapaz, ele confessa, ele diz toda a história, mas o problema não está resolvido. E o mar só aumentava. A tempestade só aumentava, Madalena. E agora, os marinheiros, vamos dizer, rapaz, é o seguinte, vamos poupar a vida desse sujeito aí. Você perceba que há muita misericórdia na vida dos marinheiros do que do próprio Jonas. Eles usam a misericórdia, o que Jonas não usou. Eles são mais piedosos do que o profeta. E agora eles querem o que? Poupar a vida do profeta, dizer, não joga ele. Não vamos tentar resolver a situação. Jonas disse, vocês me joguem, está resolvido. Ele fez, não, vamos fazer o seguinte, vamos tentar dar um empurrãozinho aí, faz alguma coisa aí, tenta remar,
mas quanto mais eles tentavam empurrar o barco, mais o barco, a tempestade aumentava. Então eles disseram: agora não tem mais jeito. Rogamos, Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, porquanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste com Jabós. E agora vamos resolver o problema. Jonas, o que é que você faz? Jonas disse: só tem duas atitudes: ou eu morro sozinho, ou eu vou morrer com a tripulação. Só tinha duas opções para Jonas: ou morrer sozinho, ou morrer com todos que estavam no navio. Pelo menos ele decidiu aí morrer sozinho. E ele, aqui, os marinheiros, estavam preocupados e pegaram Jonas e jogaram ele lá embaixo. O texto diz, no versículo 14: então clamaram ao Senhor, é o versículo 16, eu acho, e levantaram Jonas e o lançaram, ao mar, e cessou o mar a sua fúria. O problema foi resolvido. Certamente, na cabeça de Jonas, ele não desceu para viver, ele desceu para morrer. Com certeza, quando eles me jogam, ele sabia que ia ser jogado para morrer, não era para viver. Ele não tinha aquilo que Abraão teve: meu filho, Deus proverá. Ali, até porque ele foi um ato de obediência, aqui foi um ato de desobediência. Mas o texto diz que Jonas, ele tinha certeza que ia descer lá para baixo e ia ser ou morrer afogado ou certamente o peixe comer. E foi exatamente o que aconteceu. Agora, nós vamos mais uma vez ver a graça e a misericórdia de Deus na vida de Jonas. Foi o que Deus fez. Jonas, ele é jogado. Alguns estudiosos, escuta isso aqui, ele diz assim, senhor, que alguns estudiosos dizem que Jonas desce na água. Isso é algumas especulações. Que Jonas ainda teve o desprazer de ainda ficar ofegando, nadando naquela água. Alguns estudiosos acham que a baleia, ela não chega tão de imediato para pegar ele, mas que ele cai na água, sente o peso da morte. Deus parece que estava ali testando ele. E ali parece que Jonas começa a usar todas as suas forças, o seu fôlego, para não morrer. Isso é alguns entendimentos, que eu fico com esse entendimento, não tem nada de errado, de que ele tenta talvez se salvar. E alguém disse que quando ele já está cansado, que começa agora a engolir um pouco de água, é aí que Deus manda aquele grande peixe, recolhe Jonas e é engolido e é guardado dentro daquele peixe. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Queridos, o que passou na cabeça de Jonas dentro daquele peixe? 3 dias e 3 noites sem nenhum abajur, sem nenhuma janela, sem nenhuma oportunidade de sair. Primeiro milagre, aí é que Jonas não morre. E ele entra naquele peixe, e dentro daquele peixe, 3 dias e 3 noites, ele teve o que eu e você nunca pensaremos ter: um encontro com Deus em uma situação adversa. Foi ali dentro daquele peixe que Jonas refletiu sobre a sua fuga. Foi ali dentro daquele peixe que Jonas começou a pensar em toda a trajetória de evangelização que fora dada a ele até Nínive. Meus irmãos, às vezes nós estamos procurando lugares esquisitos demais para ouvir a voz de Deus. Algumas vezes nós estamos
escolhendo esses lugares cheios de tempestade para ouvir ou para obedecer à voz de Deus. O que é que significa? É que ele desce, o peixe toma ele e segura Jonas. Este peixe foi preparado por Deus. E Jonas chega naquele momento onde não tinha mais um conselheiro, onde não tinha mais ninguém para conversar, e agora era ele e Deus. E eu acho interessante, esse texto ele é reiterado lá no livro de Mateus e Lucas, Jesus falando que iria passar 3 dias no coração da terra, se referindo ao que Jonas tinha passado lá no ventre do peixe. Aqui a gente entende que é um milagre muito grande. Não é? O mesmo milagre que Jesus ficou lá no coração da terra e sobreviveu, é o mesmo milagre que Jonas passou 3 dias no ventre do peixe e também sobreviveu. Diferentemente de Jesus, claro, Jonas aqui, ele vai ter um tempo suficiente para pensar os seus conceitos. Deus nos dá muitas oportunidades para fazer a sua obra. E às vezes nós estamos agindo de forma diferente de Deus. É como eu falei para vocês, é como se estivéssemos dizendo assim: Deus, essa maneira sua, ela não condiz com o que eu planejei. E eu penso totalmente diferente. E o que acontece, meus irmãos, é que Jonas passou 3 dias e 3 noites em silêncio, sem conversar com ninguém. Mas foi lá que eu digo para vocês que ele fez a oração mais sincera. O sermão, o próximo capítulo 2, a oração de Jonas no ventre do peixe. Orações sinceras são aquelas que nós fazemos algumas vezes quando estamos em grande luta, em grande tempestade. Orações silenciosas que nós fazemos, aquelas que ninguém escuta, mas que a nossa alma está chorando, está muito angustiada. Deus é misericordioso com a vida dele, porque poderia muito bem: Jonas, você vai para o céu, não perde salvação. Não poderia? O peixe vai lhe comer, eu recebo você no céu e eu mando outra pessoa para pregar a minha palavra. Mas Deus é tão misericordioso que dá a Jonas a segunda chance, que é o tema do capítulo 3. Será que nós temos a segunda chance? Deus disse: Moisés, você fale a rocha. Fale a rocha, que a rocha vai sair água. Moisés bate na rocha. Deus disse: Moisés, bateu na rocha, não entra na terra prometida. Não tem segunda chance. Para por aí. É muito perigoso apelar para a sorte. É muito perigoso achar que nós vamos caminhar a passos largos o tempo que nós acharmos. É muito perigoso, Magdala, acharmos que os nossos caminhos, eles são certos, e os caminhos de Deus, eles não são certos. E Deus, misericordioso, depara um peixe e agora vai tratar com Jonas. Vamos conversar. Eu acredito que cada um de nós deve pensar como nós estamos respondendo à chamada de Deus. Como nós estamos respondendo à chamada de Deus? Mais ou menos assim: deixa para amanhã, outro dia, hoje não dá certo, nunca sabemos se vamos ter outro dia. Nós começamos essa igreja há 10 anos atrás, e eu digo isso aqui de uma mulher de Deus que era dessa igreja, e eu chamei ela para fazer parte do departamento de Sandra Débora da época, Sônia, e ela aceitou. Mas em pouco tempo ela teve o diagnóstico de um câncer
muito agressiva. E eu sempre conversava com a Sônia, visitava ela, conversava, e ela dizia: o que eu mais quero é ficar curada e fazer a obra de Deus. Deus levou aquela mulher, não sabemos os planos dele, por que fez isso. Mas eu começo a ver, não estou falando que ela foi rebelde, de jeito nenhum. Uma mulher de Deus, apenas dentro da soberania de Deus, como ele faz como ele quer. Não estou insinuando isso. Era uma serva de Deus, uma mulher piedosa, uma mulher de casa, uma mulher crente, mas que não teve uma segunda oportunidade. No versículo 17, Deus agarra ele e disse: vamos ter uma conversa agora. E ali ele teve uma conversa sincera com Deus. O que foi tão fugitivo no início do capítulo, que foi tão esquisito, no final foi tão sincero. O descaso do primeiro e segundo versículo é diferente da sinceridade do versículo 17, aonde ele reconhece e diz: eu vou me entregar ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a não resistir à sua vocação. Deus está chamando você, Fabiano. Deus está chamando cada um de nós, e a oportunidade chama-se hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus abençoe. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua palavra, bendizemos, ó Pai, pelas nossas vidas, pela soberania do Senhor sobre a humanidade. E nesse texto tão importante, o Senhor nos deu entendimento de reconhecer os nossos erros e voltar a fazer o que o Senhor nos ordenou, em nome de Jesus.